Olha, o advogado Cristiano Zanin teve uma semana intensa atrás de apoio pela aprovação da indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. A sabatina no Senado ocorre na próxima quarta-feira. Reportagem também de Brasília, Janaína Camelo. A semana foi intensa para o ex-advogado do presidente Lula, que percorreu os corredores do Senado durante 3 dias. Foi um entra e sai de gabinetes e um corre-corre para fugir das perguntas e lentes dos jornalistas. Sempre acompanhado por um segurança do Senado, de assessores e, vez ou outra, um parlamentar, para fazer o meio de campo nos gabinetes não tão acessíveis. Uma peregrinação atrás de votos para torná-lo ministro do Supremo Tribunal Federal. O PSD, maior bancada no Senado, fechou questão pela aprovação de Zanin. Ele também se reuniu com lideranças do MDB e do PT, além de parte da bancada feminina e evangélica. O advogado também conseguiu apoio declarado de integrantes da oposição. A estimativa é que Zanin já tenha conseguido a aprovação de pelo menos 41 senadores no plenário. Isso se ele passar pela sabatina da quarta-feira, o que também já é dado como certo. Além de já ter defendido o presidente Lula, Zanin é conhecido no meio jurídico como um advogado militante. Para especialistas, as características não são determinantes para torná-lo um bom ou mau ministro do Supremo. José Vicente Mendonça, que é professor de Direito Administrativo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lembra que, historicamente, o STF é diverso na proveniência de seus ministros. Historicamente, o Supremo já teve ministros de diversas proveniências da magistratura, do Ministério Público, da advocacia pública, da advocacia privada. Não é isso que predetermina a qualidade da atuação daquele ministro. Então, assim, eu não vejo isso como um problema. Eu vejo vantagens, eu vejo virtudes em ele ter sido um advogado militante, a atuação de um juiz constitucional que conhece o dia a dia da advocacia, oxigena, torna ele pode fazer com que ele seja um ministro mais sensível ao dia a dia forense, enfim. No entanto, o professor afirma que os critérios de indicação ao STF mudaram nos últimos anos. E a tendência é que os indicados sejam cada vez mais próximos ao presidente da República. O Supremo Tribunal Federal passa a ser um ator absolutamente crítico na vida política nacional. Então, nenhum presidente da República, isso a gente já viu com o ex-presidente Bolsonaro e vemos agora com o presidente Lula, nenhum presidente da República vai nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal sem conhecer a sua história, a sua trajetória e sem estar ciente da sua mão de visão. Então, eu acho que digamos assim, a sociologia da indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal mudou. Para o doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito Penal, Acácio Miranda, a indicação de Zanin revela essa tendência no STF. As indicações do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça e do Toffoli são emblemáticas no sentido que são pessoas muito vinculadas, inclusive ideologicamente, ao presidente que as indica, e quando nós olhamos para as decisões exaradas por estes ministros, há um alinhamento com o posicionamento do presidente ou da linha ideológica que foi responsável pela sua indicação. Caso o Senado aprove a indicação de Zanin, a posse no STF deve acontecer em agosto. Bom, para comentar as notícias nesse sábado, o Diogo Schelp conosco, bem-vindo, Schelp. Bom, a escolha está praticamente sacramentada também pelo Senado. Agora, essa pecha de ligação com o presidente Lula, será que com o tempo isso tende a desaparecer? Olha, Thiago, bom dia a você, Adriana, bom dia a todos. Isso obviamente vai depender muito de como será a atuação de Zanin no STF. Há casos de ministros do STF que foram indicados por presidentes no passado com a intenção deles representarem uma visão de mundo condizente com aquela do presidente, mas que depois também demonstraram ter uma independência na votação, nos julgamentos, muitas vezes julgando contra aquele grupo político que o colocou lá na corte. Então, isso obviamente é uma incógnita, mas é claro que a gente vê na indicação de Zanin uma pessoalidade
muito maior do que houve indicações anteriores, seja em comparação com as indicações feitas por Jair Bolsonaro ao STF, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, seja nas indicações feitas nos governos do PT. O próprio Lula, nos bastidores, tem dito que ele se arrepende de muitas das indicações que foram feitas no governo dele ao STF. A única exceção foi Ricardo Lewandowski. Então, a gente viu nos indicados de Lula muitos que acabaram julgando contrários ao grupo do PT. Por exemplo, no Mensalão, no Petrolão e assim por diante. Então, claramente, Zanin é o indicado mais próximo que um presidente já teve a oportunidade de indicar para o STF. É claro que existe essa coisa de você ter alguém que tenha uma visão de mundo parecida com a sua ali no STF. Todos os presidentes tentam fazer isso, buscam fazer isso, e é assim, por exemplo, nos Estados Unidos também, onde quando um presidente mais conservador está no poder, ele busca indicar para o Supremo juízes mais conservadores também, e vice-versa. Então, é claro que isso é uma incógnita, como que Zanin vai atuar, mas o que já se sabe de antemão é que ele está lá porque é uma pessoa para quem Lula pode telefonar a qualquer momento e ter uma interlocução direta. Agora, Diogo, apesar desse seu comentário, de como disse o Thiago, dessa pecha que Zanin tem de ligação com Lula, o que teria proporcionado essa facilidade dele avançar em direção a essa vaga? Bom, o Senado, que tem a prerrogativa de fazer a sabatina dos indicados para o STF e endossá-la ou não, historicamente não se coloca contra, né, as indicações. Até porque muitos senadores sabem que eles vão precisar ter uma boa relação com esse novo ministro do STF. Então, a gente tem visto claramente, inclusive, muitos senadores que sempre criticaram a forma como é feita a indicação dos ministros do STF, sempre criticaram, inclusive, a atuação militante que muitos juízes do STF têm tido no passado e que agora já estão declarando que vão apoiar, que vão aprovar a indicação de Zanin.